como é que é? Porque você já tocava batera. Tocava batera. Você queria se aprofundar? Isso. Ou você queria mudar de instrumento? Qual que era? Foi assim. Na verdade, ali com 8 anos de idade, Rafa, eu já tocava numas latas, no fundo, lá no pátio da minha casa e tal. E fiz uma bateria de lata, legal, assim, bem cara. legal. Aquelas coisas de criança, né? E batucava nas panelas da minha mãe, que eu batucava nas panelas, nas coisas, ela ajeitou umas latas lá pra, ó, né? Bate aí. Minhas panelas né? não, é? Minhas panelas não. E aí, bem assim, né? E aí tá. E aí, com 11 anos, uns meus vizinhos, amigos meus, montaram uma banda, né? Pra tocar Green Day, estavam lançando ali, eu já tinha uns 11 anos, 11, 12, estavam lançando o Duke, era ali por 94, ali por ali. Tipo, por essa idade aí. E aí, 93, 92, e... Aí, os guris... Foi a primeira vez que eu vi uma bateria na minha frente. Porque, mesmo? Porque o João Vicente, que era um desses meus vizinhos lá, a gente tava sempre lá na casa dele e tal, porque lá ele tinha um espaço com a batera. E quando eu vi pela primeira vez uma bateria, eu caí pra trás, assim, né? Ainda mais naquela época, né? Que pouco chegava pra nós informação, ainda mais lá em Campo Bom. Instrumento imponente, né? Ocupa metade da sala. Exatamente. Eu quero dirigir essa geringonça. Isso aí. E aí eu com ele, cara, vem aí, o João comprou uma bateria, o João me convidando também. Aí eu fui lá, vi, caí pra trás, digo, pô, uma bateria, né, cara? Vi aqueles pratos, cara, aquele troço, sabe? E aí, aquela caixa, assim, aquele negócio, pô, eu falei, cara, que loucura. E o João né? Vicente que tocava? O João Vicente que tocava, inclusive, teu super fã de Angra. Mesmo? Sim, tá nos assistindo agora aí. Sabe o João? Aí, ainda é músico. Sim, ele toca bateria, ele é músico, pianista, toca muito piano. Que legal, cara. Beethoven, é um cara ligado nisso aí. É um multitalento, o João, né? Faz jogos online, trabalha com jogos online, assim, constrói jogos e tal. Constrói jogos? Sim, Então, essa mente musical, ela é uma mente que precisa ser muito abstrata e avoada, vamos dizer, mas também muito técnica, né? Claro. Eu conheço muitos músicos que abandonaram o instrumento para ir ou para o campo de TI, né? Olha aí. De tecnologia, ou até de games. O Lucas Villarreal, que também está nos assistindo, que era o vocalista na época, ele tá num ramo, não é bem TI, quer dizer, não é TI, mas acho que é ramo de TI, dá pra chamar. Mas ele é um cara, assim, que trabalha com baixo nível, assim, de programação, Linux, baixo Unix. Nível? Baixo Pornhub, essas coisas. Pesado. Tá. E não é na verdade, assim, ele é um cara da coisa do Linux e tal, né? Então trabalha assim, ele tá fazendo um lance de motores. Quando você fala baixo nível, Isso. É o alicerce da programação. Exatamente. Entendi. Exato, que aquela tá por trás do lance. Né? Isso, né? Não é o programa que vai em cima dessa base, né? Então o cara, sistemas, talvez. Exato, pode ser nessa onda aí, né? E então essa turma tava lá com essa banda, né? Tocando as músicas do Duke, do Green Day, tocando Nirvana, Nevermind, tocando essas coisas. E aí, quando eles paravam pra tomar uma água, o negócio eu ia na batera. Né? Quantos anos você tava, então? Ali uns 11, por aí. Tá. E aí eu ia na batera, né? Aí tocava um pouco, aí numa dessas aí o João entrou na sala e falou assim, cara, mas tu toca pra caralho. Eu falei, mas que toca pra caralho, cara? Quem toca é tu. Você tá louco? Ele disse, não, cara, tu tem que fazer aula com o meu professor, tu vai voar, cara. Tu vai voar. Ele falava assim pra mim. E aí eu fui fazer aula com o Moisés Piangers, né? Que foi meu primeiro professor de bateria mesmo, oficial, lá na cidade de Novo Hamburgo, que é do lado de Campo Bom. É pertinho? É pertinho, do lado ali. Tem amigos de Novo Hamburgo. Olha aí, ó. Carl Casagrande, abraço. O Carl, perfeito, ótimo. O agitador da cena, claro, essa né? turma aí, dessa banda, são amigos... Celerata, né? Exato, e muitos amigos dele também, dessa banda que... Sim, o Flup, que tá lá nos Estados Unidos nos assistindo agora. Tá aí, que é CEO de uma empresa, um troço casca grossa lá, um troço violento. É mesmo? Essa turma aí. E aí, cara, daí eu fui fazer aula com o Moisés Piangers, então. Aí com o Moisés eu fiquei, acho que uns 3 anos estudando com ele, tal. E aí o Moisés já me falava do Kiko Freitas, né? Ele dizia assim, cara, tu tem que estudar com o Kiko, e tal. E não tinha internet, né? Pra gente ver quem é Kiko, né? Os caras falavam, tu já ficava esperto, né? Aquele negócio. É verdade. Falava, tu já, opa, pá. As informações são riquíssimas. Exato. Né? Pô, fulano tá falando, ciclano tá falando. Pô, então o cara é um, né? E aí eu comecei a ir nos shows do Frank Solari, né? Puta, entendeu? Grande Frank, hein? Né? Frank, se você estiver me assistindo, primeiro de tudo eu te amo. Segundo, me avisa quando você vem pra São Paulo. Vamos armar de você vir aqui, cara. Vamos nos amar. Vamos armar de nos amar. Olha e aí você vem aqui, e aí depois do amor, a gente todo suado e sujo, a gente conversa e abre uma live pra galera. Olha aí, né? Aí eu ia nos shows do Frank, né? Meu pai me levava, minha mãe me levavam lá. E aí foi quando eu vi a primeira vez o Kiko tocando, né? E aí tive a dimensão do negócio ao vivo, né? Sim. E
E aí o que aconteceu foi que foi passando os anos, eu parei de fazer aula com o Moisés, fiquei estudando sozinho e tal, aí eu já tava ali com uns, vamos dizer, 14, 15 anos, 16 anos e tal, e aí eu comecei já tocando em um monte de banda do axé ao Phil Collins, tocando de tudo. Ah, que legal. Mas de tudo, de tudo. Eu nunca cheguei a tocar baile mesmo, que nem naquela época aqueles bailes assim, de 8 horas, né? Os caras às vezes revizavam. Festa de formatura, essas coisas. Esses lances, eu não cheguei a tocar assim, mas com a galera do baile, né? E aí, então, tudo que era repertório, Planeta Atlântida, festivais os mais louco que puder imaginar aí. Mas, enfim. Planeta Atlântida é um festival importante lá no Sul, é um pilar, vamos dizer, tocamos da muito cena, né? Da Rádio Atlântida, não é isso? Exatamente. A Rádio Atlântida que tem muita relevância, vamos dizer, no Sul, e que inclusive reforça as bandas, que tem muitas bandas locais lá, que são muito conhecidas lá. Isso. E nem todas tão conhecidas fora, como Acústicos e Valvulados. Claro, né? Exato. Legal. Isso aí. Aí eu tava ali estudando e eu comecei já a ir, assim, sempre querendo tocar música instrumental, porque eu tava indo nos shows do Frank, vendo aquilo tudo acontecer, né? E o Moisés me mostrou muita coisa, Dave Weckl, daí eu já comecei a comprar os VHS. Que legal. Comecei a comprar os VHS e tal, que meu pai viajava pra fora, meu pai é estilista de calçado. É mesmo? Que legal, ele foi estilista durante muitos anos da Calçados Boteiro, lá na época e tal. Que começou que era um galpãozinho, assim, eu lembro até hoje daquilo. E trabalhou muito em exportação, nos anos 80. Eu nasci em 81, né? Então ele... E lá na sua cidade eles exportavam, trabalhavam isso, porque ali era o polo calçadinho. Até hoje, mesmo? Mas agora tá mais fraco. Mas na época era muito foda, assim. Puta, era um troço gigantesco, sabe? E Franca? Desculpa fazer o parênteses com os calçados. Uhum. Franca também era forte. Sim, também tinha. Então eu lembro de ouvir esses dois nomes. Isso, exatamente, né? E aí meu pai viajava muito pra fora, muito. Particularmente Europa, assim. E aí trazia os VHS, entendeu? Né? E os jogos de RPG, porque eu era bem nerd. Eu tenho umas fotos, cara, com o cabelo lambido, assim. Sério? Suspensório, oclão. Suspensórios? Cara, puta, eu era bem nerd. Porque essa galera da banda também era. Então eu jogava RPG com eles, RPG de mesa. Que legal, cara. Foi ali que eu comecei já a dar as primeiras arranhadas no inglês, entendeu? Porque hoje esses mesmos livros de RPG, os Advanced Dungeons and Dragons e esses livros, eles já vêm tudo traduzido, mas na época não. Né? Então era o dicionáriozinho ali, né? Palavra a palavra, assim. Puta, era um negócio, era um parto. Bom, mas era legal. Aprendendo. Fomos aprendendo. E aí... Então, onde é que eu tava mesmo? No lance Você foi o professor Moisés? Isso, o Moisés lá. Daí, então, meu pai começou a comprar essas VHS fora, trazia, eu comecei a assistir Dave Weckl, comecei a ver os negócios. E aí eu caí pra dentro do Dave Weckl, né? Aí é aquilo ali que eu queria. Legal. Caí pra dentro do Dave Weckl, cara, ali era o lance. Aí eu tô indo e voltando um pouco, mas eu tô ali nos meados dos 16, dos 11 aos 16, tá? Nesse período. Tá bom. Estudando sozinho, eu tinha parado com o Moisés, mas tava ali estudando sozinho e tal, pra já estudar com o Kiko. E aí eu fui estudar com o Flávio Teixeira, um aluno do Kiko. Né, que era um puta do batera, é um baita de um batera, assim. E aí o Flávio era um cara muito requisitado na época, assim. E aí eu fui estudar com ele, e aí, cara, eu fiz umas 30 aulas com o Flávio e falou, cara, não tem. Tu tem que estudar com o Kiko, cara, não adianta. Tu tem que ir pro Kiko, velho, não tem e tal. E aí eu falei, beleza, então, tá legal, né, massa, né. E aí, ligando lá pro Estúdio Nazari, um abraço pro Nazari, é um estúdio lendário lá no Rio Grande do Sul. O Nazari é uma pessoa fantástica e mora no coração aqui, Naz, ó. Sabe, né? Apoia a cena, apoia os caras. Sim, apoia demais. Esse cara aí é um ícone lá, né? Abração, então, Nazari. Icônico, Nazari. E aí, eu ensaiava muito lá no Nazari. Quando eu comecei a tocar num projeto com o guitarrista Daniel Brentenbach, que era Fusion e Death Metal, aí eu já tava já no instrumental. Nossa, Fusion e Death Metal. Fusion e Death Metal. Tipo esse lance do duo com o Hannes, que o Eloy tem. Eu tinha com esse cara. Sei. Que era um cara monstro, esse cara aí, monstro. E ele tinha tudo música própria, a gente fazia só eu e ele. O baixo era programado, com clique, sabe? Né? Então era blast beat pra tudo quanto era lado. E, sério? Nossa, o pau quebrando, assim. E aí, eu me lembro que uma vez o Kiko, contou, cara, eu vi um ensaio de aquela voz dele. Eu vi... Cara, tinha um baixista, um cara, um skinhead. Não, mas não tinha baixista, sabe? Ele deve ter visto o Hold, que era um cara que tinha um cabelo meio, sabe? Mas não tinha nada de skinhead, mas é o jeito dele brincando, assim, porque os caras estavam meio umas caras feias no ensaio, né? E ele, cara, e aquele... fazia a pose, né? E aquele louro, cara, mas o cara com aqueles cabelos, ele fazia assim, sabe? Que o cara
performava ensaiando. Sabe? Tipo, o negócio não tinha esse Sério? negócio. Né? E aí a gente fez alguns shows, foi bem legal esse período. E esse guitarrista aí tá na ativa? Cara, eu não soube mais do Brendenbach, cara. Boa pergunta, inclusive. Que é um Brendenbach. baita de um guitarrista. Hashtag encontrem Brendenbach. Isso aí, hashtag encontrem. Eu vou te encontrar, hein? Nós vamos gravar um lance de novo. Vou te encontrar. Né? E aí eu consegui, então, estudar com o Kiko Freitas, através de, assim, ligando lá pro Estúdio Nazar e tal, até que, pum, me encaixaram no horário, né? Aí comecei a fazer aula com ele. Mas antes, tem uma coisa antes que eu tô esquecendo. Eu tava com o Flávio e o meu pai encontrou o Kiko Freitas no aeroporto uma vez. E aí falou, o Kiko tava de costa, assim, né? Seu pai sabia quem era? Sabia quem era. Sim, meu pai é ligado no som. O Ah, negócio que do meu pai é legal. Rob Zombie, cara. É isso aí. mesmo? O negócio dele é Que esse. legal. É, Rob Zombie, isso aí. Minha mãe é isso Ele aí te também. influenciou, assim, também, escutar coisas? Como é? Sim, demais, demais. Trazia os vinis, né? Então em casa eu tinha lá desde vinil do Rock in Rio. Tinha... Ah, que legal. Vinil do Stevie Wonder, Dire Straits, tinha de tudo, sabe, né? Legal. E o primeiro disco, assim, de metal mesmo que eu ganhei foi da minha mãe, que foi o Bestial Devastation. O primeiro disco. Até no colégio, eu me lembro que uma vez, cara, minha mãe foi me buscar na escola, lá no colégio Pio XII. Ah, também estudei no Pio XII, de São Paulo. Olha aí, que massa! O Pio XII de São Paulo é de freiras franciscanas. Perfeito. Colégio marista, né, que eles diziam. O meu Pio XII lá era marista. Ah, tá. Mas legal. Aí, Maristas são padres. Não. eu acho que sim. Né? Sim. Isso mesmo, eu lembro Então bem. vai. E aí, eu lembro do pessoal pegando carona, né? Minha mãe dando carona pra galera, assim, pra levar em casa, às vezes perto da escola ali e tal, né? Tá. Os caras tudo assim, ó. Eu olhava no retrovisor, os caras assim, ó. Minha mãe com aquele Sepultura, né? E os cabelos em pé espetados, assim, pintado de roxo. Não, cara, se eu Que contar legal. isso, é cada história que Deus lê. E aí, no outro dia na escola, cara, a mãe do D é muito foda e tal. Os caras se adoravam, né? Pô, os adolescentes Que ali, legal, né? Ter uma mãe escutando aquilo, pô, tu imagina. E, Sim. né? Então o apoio era 100%. Eu nunca tive em casa um negócio assim, ó. Eu nunca soube o que é não... Sabe? Essa reprovação. Isso aí nunca teve mesmo, assim. Mas eu vou reforçar aqui que a maioria dos músicos com que eu converso, a maioria dos músicos que eu converso aqui, que tem uma carreira e de Certo. diferentes estilos, na família tem assim um amor pela música Aham. e não Pô, que um legal. medo, Pô, legal, né? né? E eu vejo que isso é importante para a criança, o adolescente, se desenvolver na música. Claro. Porque se você tá estudando um negócio que você já sente que é proibido, que é Lógico. sinônimo de fracasso, aquilo, é claro que Sem dúvida. difícil, né? Tem Sem que ter dúvida. muito mais. Claro. A história do meu pai foi assim, entendeu? Ah, é? Meu pai dizia, cara, teu avô Ele era queria ter complicado. aprendido a Queria, tocar. que ele é músico, ele canta, ele tem um trio também lá de que música legal. assim dos anos 60, ele é muito fã de Roberto Carlos também. Ele Ah, vai do meu Rob pai Zombie também ao- era, olha cara. aí, viu? Né? E então ele tem um trio dele lá e tal, né? Então é bem legal assim, né? A Tríade, o nome do trio. Então cantam só músicas dos anos 60 e tal. E então esse apoio sempre teve, né? Tá. E aí eu fui estudar com o Kiko Freitas, então, né? Tá bom. Eu lembro que eu ia nos ensaios do Fábio Júnior com o Kiko, porque eu fui a São Paulo, porque a gente fez uma janta pro Kiko lá em casa, num dos shows do Frank. Cara, contatos, aquela coisa, né? E tal, e aí a gente já ficou amigo ali. Do foi Frank indo. Solari. Quando ele tocava com o Frank. Não, Entendi. isso. E aí, Tá. isso aí. Aí meu pai encontrou ele no aeroporto uma vez, que ele tava indo, acho que ensaiar com o Fábio Júnior. E aí meu pai disse, esse café eu pago. Ele contou, foi isso que aconteceu. Aí o Kiko olhou pra trás e lembrou da gente. Lembrou do meu pai, mas tu é pai daquele menino e tal. Ah, que legal. Sabe assim, né? E na época aquela história, não tinha celular, não tinha esse negócio pra tu, né? Tu tinha que se Sim. encontrar com os caras, ou, né? Ou ir no Nossa, show já era, né? É. E aí então, eu lembro que a gente fez uma janta lá e tal. E aí, eu não lembro como foi isso, que faz muito tempo isso aí. Mas eu tinha já ali 16, já 17, tocando por tudo que é lugar, né? E aí eu lembro que o Kiko me convidou pra ir pra São Paulo com o Flávio Teixeira. Que eu tava estudando com o Flávio era muito amigo dele, muito Tá. ligado no Kiko. E aí fui lá, daí pude conviver com ele ali, ver, ir nos ensaios, eu lembro direitinho. Bruno Cardoso, aqueles caras tudo barra pesada, do jazz, assim, né? Tocando com o Legal. Fábio, aquela banda do Fábio Júnior, né, na época na Sim. TV e tal. Sempre foram excelentes Isso, músicos. exato e tal. E aí eu lembro que o Kiko voltou e tal. E aí eu comecei a estudar com o Kiko. Aí foi ali onde é que eu aprofundei mesmo a coisa, né, Rafa? E ali realmente foi onde eu aprofundei minha leitura rítmica, ritmos brasileiros. Quando tu vai estudar com o Kiko, por mais que eu já era do pedal duplo, que já vai entrar o Virgil Donati, né? Só não sei se vocês conhecem esse senhor. Sim. Né? Aí eu Não, estudando... os bateras de plantão aí, que devem com certeza estar acompanhando. Né?
Sabem quem é o Virgílio Donati, Sabe quem é, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar com o Kiko. E tu pode ser um baterista de metal extremo, tu pode ser um baterista de jazz, tu pode ser um cara que tem uma banda de reggae e tal, que só toca reggae. Ele vai te ensinar música. O cara vai ter... Que legal. É música. Então o cara vai te apresentar o que é um chorus. Ah, mas eu toco blast beat, meu negócio. Cara, vai te ajudar. Isso vai te ajudar. Em algum momento Sim. vai aparecer uma situação, tu saber o que é um blues, por que tem 12 compassos. Não é só Sim. porque tem 12, tem uma forma, né, que vai fechar aquilo ali, né? Aqueles Sim. 12 compassos. Então o cara entender isso, o que é um chorus, né? O que é o que é um coda, essas coisas, né? Música, né? Ritmos brasileiros, afro-cubano, jazz. Ele te bota em várias situações. É claro que foca em algumas coisas, se o cara é muito específico de um estilo, mas assim, ele vai te cercar dessas ferramentas, né? E isso ali me ajudou demais, né, cara? Sabe? E eu já tinha isso comigo. Isso é uma coisa que também já vinha comigo, essa coisa do eclético, sabe? Entendeu? Uhum. Eu sei, no meu carro, cara, assim, quando eu tive o primeiro carro, né? Era Borghettino. Ah, que legal. Aí eu ficava um tempo estudando Borghetti. Aí daqui a pouquinho Angra, daqui a pouquinho Sepultura, daqui a pouquinho... Entendeu? Porque lá no Pio 12 os CDs do Angra circulavam por tudo, né? Me lembro É o direitinho. mercado negro dos CDs. Pô, os cara, nossa, muito fã, assim. Que legal. Era brutal. E isso foi o quê? Já é uma época do ano 2000? Exato, né? Eu comecei com o Kiko, daí eu já tinha 18 quando eu comecei com o Kiko, né? Quando eu tava indo pro Fábio Júnior, tinha 16, 17. E aí eu comecei a tocar com o Richard Powell. Ah, sim, grande Richard Powell. Isso aí, com o Richard Powell. Toquei uns 3 anos com o Richard, aí com o Richard, cara, eu toquei com um monte de outras, assim, outras pessoas, né? O Eduardo Danu, e aí eu tinha uns 20 anos, então já tocando com aqueles caras, tocando Opinião, nos lugares assim, com aqueles caras ali, né, velho? E então aquilo me ajudou muito, o Richard me ajudou muito, assim. Que legal. Muitas oportunidades ele me deu. Um abraço pro Richard aqui, pro Abração, Philip Powell, cara. pra toda essa turma aí, né? E a gente se fala, ele tá vendo a gente aí, que ele falou que ele ia assistir. Legal. Isso aí, né? E aí então o Richão, cara, foi muito massa tocar com ele.